o Dia do Amigo. Essa data não está no calendário cristão, como Natal e Páscoa, a gente sabe disso muito bem, mas a gente tem a sensibilidade de apreciar traços culturais que representam o reflexo da imagem de Deus. E nesse sentido, a cultura não parou para celebrar um padroeiro, a cultura não está celebrando alguma causa que destoa da fé cristã, mas é uma celebração de uma dádiva universal de Deus pela graça comum a toda a criação. Cristãos e não cristãos precisam de amizade. Assim como Cristo disse que o sol nasce para todos e a chuva cai sobre a horta de justos e injustos, a amizade é uma boa dádiva da criação que pessoas não cristãs também partilham em alguma medida. Em alguma medida há partilha, há experimento e profundidade, e em outra medida também existe falta e ausência. Porque nós entendemos que uma amizade não pode cobrir e alcançar tudo que a amizade com Deus pode cobrir. Mas em alguma medida as amizades humanas são uma indicação da nossa saudade nostálgica pelo amigo dos amigos, o amigo dos céus. Quando nós vamos ao outro esperando lealdade, afetos, uma associação cúmplice para os momentos difíceis da vida e também para as celebrações da alegria, nesse ato de ir ao outro, nós estamos buscando as boas dádivas de Deus, que é o Deus da aliança, da paz, da confiança, é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje, nós temos diante de nós o texto de João 15, que com muita clareza Jesus fala sobre amizade. João 15, capítulo 15 de João, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco hoje pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus a graça e a iluminação do Espírito Santo. Amém. Celebramos o Dia do Amigo porque é um traço cultural que representa a imagem e semelhança de Deus, com consciência ou de modo inconsciente, a cultura está de algum modo apelando para o transcendental e para o divino, o que Calvino chamou de semente da religião que existe dentro do ser humano. Nós não queremos simplesmente comida e bebida, nós não queremos simplesmente luxo e conforto material e prosperidade. Nós queremos o que é imaterial, virtuoso e eterno. Nós queremos celebrar amizades. Jesus, ele trata de uma designação específica ao cristão a quem ele ama, ao seu discípulo a quem ele ama. Ele nos chama de amigos. O que me impressiona nesse texto é Jesus falar assim: já não vos chamo de servos, mas de amigos. Como eu chamo, o ato de chamar é um ato muito significativo, o ato de nomear, de dar nome. Nós estamos atribuindo significado e sentido à pessoa a quem nós damos um adjetivo, um apelido, um nome. Nós damos nomes aos nossos filhos quando eles nascem com propostas. Quando nós damos um nome de Samuel, talvez aquela família tenha tido a história de um filho muito esperado, que foi objeto de oração e clamor do Senhor, e vem o menino Samuel. Meus pais me deram o nome de Moisés. É claro que na concessão do nome houve uma proposta, um rogo, uma oração. Senhor,
como nós admiramos o teu servo Moisés, que o nosso filho seja do Senhor, que o Senhor o use. A gente faz isso. Jesus olha para aqueles 12 com quem ele andou pelo espaço de 3 anos e meio, e fala para os seus discípulos o modo como ele os vê. É importante para você saber como seus pais te veem? Como o seu pastor te vê? Como a sua esposa te vê? Talvez no mundo corporativo você queira saber como seus colegas de trabalho te veem. Isso talvez seja fruto de uma necessidade de validação. Você precisa atribuir um significado a quem você é a partir da visão do outro. E nós temos essas demandas. Mas pensem na possibilidade de nós nos identificarmos a partir da percepção divina sobre nós, como o Senhor nos vê. Isso é multiplicado ao infinito do que você pode imaginar que significa a validação do outro, como o Senhor te vê. Ele nos chama de amigos. Mas antes de chamar-nos de amigos, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Primeiramente, ele mesmo se vê como o nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que este, que é dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus, ele é o amigo que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário, foi como o Cordeiro de Deus mudo ao matadouro, silenciado, quieto, não foi coagido, mas ele foi ao Calvário porque ele quis, com a lucidez de dar a vida por aqueles a quem ele amou eternamente, para serem dele na vida e na morte. São os amigos que o Pai lhe deu desde antes da fundação do mundo, os quais sempre estiveram presentes no seu propósito eterno e imutável. Nós sempre existimos dentro do plano absoluto e soberano de Deus na mente dele. Não estou dizendo que você era uma alma pré-encarnada, que você existia num banco de almas. Não. Você nasceu, foi gerado. Eu e você temos uma história de vida a partir de um determinado ponto no tempo e no espaço. Mas o Deus que não tem ponto no tempo e no espaço, esse Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. O Deus que não tem início e não tem fim, que não tem começo e não tem fim, que é eterno para frente e para trás. Esse Deus, ele nos amou e o Pai deu um povo ao seu Filho Jesus. E no acordo eterno da Santíssima Trindade, o Pai deu um povo por quem Cristo haveria de morrer. E já na eternidade, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo disse: sim, amém, eu vou morrer pelos meus amigos. Eu vou morrer pelos meus amigos. Mas esses amigos por quem Cristo morre não são objetos de amor perfeito. Às vezes, na convivência com os nossos amigos, nós condicionamos a continuidade da nossa lealdade e amor à perfeição e à expectativa que ele pode suprir a nossa necessidade. E às vezes nós somos mais fiéis na amizade, mas às vezes falhamos e fraquejamos, principalmente quando lidamos com as falhas alheias e não conseguimos permanecer naquela amizade, naquele amor por causa das falhas. Mas o que para mim é impressionante, eu pensava nisso ontem, é a capacidade de Deus de permanecer onde ninguém permanece. Adão e Eva caem no pecado, se rebelam contra Deus. Deus podia ter determinado algemas para aprisionar Adão e Eva, e ao invés de algemas, Deus os cobre com a pele de um animal e os veste da sua nudez. Ou seja, Deus ele permanece. Ele não se afasta. Ele não decide abandonar os seus.
Ao invés de correntes, ele diz, eu vou permanecer e eu vou vestir. O povo cria os seus ídolos, abandona a Deus. O povo vive um grande e extenso cativeiro no Egito durante 400 anos. E Deus ele não diz, eu vou abandonar. Ele diz, eu vou permanecer. E ele liberta o seu povo do cativeiro do Egito, rasga o mar, atravessa com o seu povo no deserto, com coluna de fogo e nuvem, satisfaz a fome, traz o maná do céu, a água da rocha, codornizes. O povo peregrina, a sua roupa não pói, não se desgasta durante um longo tempo de peregrinação, porque Deus diz, eu vou permanecer. O povo vai para o cativeiro babilônico. O povo está ameaçado de ser extinto. O reino do norte já havia acabado. Só havia o reino do sul. E Deus diz, eu vou permanecer. Eu vou trazer o povo de novo. Eu vou fazer uma nova aliança. Um novo êxodo vai acontecer. O povo que saiu do Egito agora haverá de ser trazido de volta para a minha terra. Eu vou permanecer. Quem são os amigos que Deus ama? São amigos que merecem as correntes, mas recebem as roupas. São amigos que merecem o cativeiro do Egito, mas recebem o êxodo da travessia pelo mar e o sustento durante os 40 anos do deserto. É o povo que merecia a Babilônia, mas recebe o retorno do exílio. Quem são os amigos que Jesus ama? Olha para Pedro, Tiago e João. Não, olha para os 12. Havia um incrédulo que precisava de evidências materiais. Era o cético que exigia o veredito. Eu só vou crer se eu ver. O cético que exige o veredito, que pensa com mentalidade científica e empírica. Eu preciso crer a partir de um mundo material comprovado, observável, e preciso replicar essa experiência dentro do tubo de laboratório. E Cristo o ama e lhe consente tocar-lhe. E toque, um espírito não tem carne e ossos como você vê que eu tenho. Outros 2 discípulos, eles discutem quem é o maior do reino dos céus. Uma mãe quer garantir assento especial à direita e à esquerda, a mãe desses próprios discípulos, que possivelmente eram mimados. A mãe queria garantir um espaço para eles. Pedro, intempestivo como ele era, ele disse, ainda que todos te neguem, eu não te negarei jamais. Não te negarei jamais. Mesmo que Cristo tenha lhe dito, Pedro, antes que o galo cante pela 3ª vez, você me negará. Eu jamais. Sob uma palavra de Cristo, onisciente, ele deveria se render, colocar-se aos pés de Cristo. Não me livra, Senhor. Ele disse, não, eu jamais. Eu jamais. Quando a turba entra dentro do Getsemane para prender Jesus, é Pedro intempestivo, que ainda não entendendo a natureza do reino de Deus, que não é um reino de violência, ele parte para o servo do sacerdote e arranca a orelha de Malco. Esses eram os discípulos de Jesus. Quem é o maior? Quem se assenta à direita e à esquerda? Quem se assenta à direita e à esquerda? O negador de Cristo. Mas, olhando para o âmbito mais amplo dos discípulos, Jesus disse que quando o pastor, ele mesmo, fosse ferido, todas as ovelhas seriam dispersas. E quem estava ao pé da cruz? Nenhum discípulo, exceto João, com as mulheres que aguentaram a barra, e Maria, sua mãe, a quem Cristo provê sustento na velhice por meio de João, dizendo, João, ela é tua mãe, Maria, isso é teu filho. Esses são os amigos que Deus ama. Então, quando nós pensamos em amigos amados, talvez nós tenhamos a tendência de pensar em objetos de amor perfeitos. E nós gostamos de procurar objetos amáveis e perfeitos de amor para amar.
Mas o que o Evangelho nos ensina é: não procurem um objeto perfeito de amor para amar. Seja você o sujeito do amor. Troque o objeto pelo sujeito. Não é o sujeito perfeito que deve amar, que deve ser amado, mas você deve ser o sujeito a amar objetos de amor que não são perfeitos. Porque Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos reconciliou consigo mesmo, sendo nós inimigos. Vejam a lógica paulina. Paulino afirma a grandeza do amor de Deus pelo contraste, dizendo que o amor de Deus chega quando nós éramos pecadores e nos reconcilia quando nós somos inimigos. Para dizer que Deus nos ama de modo inexplicável e gracioso pela sua própria determinação e graça. Não havia nada em nós para capturar o amor de Deus. Ele não foi seduzido por nós. Ele nos amou. E a despeito de lucidamente saber que nós éramos pecadores e inimigos, ele diz que está dando a sua vida por amigos. Porque ele já nos enxerga pela ótica da redenção. Ele nos enxerga por meio de uma boa e nova obra de aliança. Não a nossa obra, mas a obra do Calvário. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Será que nós podemos ser amigos de Deus por meio dessa obra do Calvário? Será que nós nos vemos nesse lugar? Jesus nos viu como amigos porque ele está enxergando a sua obra e a cruz. Se você não estiver aliançado com Deus por meio de Cristo, pela cruz, você não poderá ser um filho e um amigo de Deus do modo que ele planejou e enxergou. Porque nós somos uma pedra bruta e pecadora. Mas ele morre por nós, nos reconcilia consigo mesmo e nos torna seus filhos amados e nos chama de amigos. Não pense que ser amigo de Deus é o nosso estado natural, no qual nascemos. Ser amigo de Deus é fruto de uma redenção. Então não saia daqui hoje emocionado, pensando que você pode ser amigo de Deus sem Cristo. Está claro? Quem nós éramos? Merecíamos algemas, ele nos dá roupa. A roupa de um animal derramado, que prefigura Jesus Cristo. Ele abre o mar, ele faz o êxodo, ele derrama o cordeiro da Páscoa, para que não haja morte. Ele traz de volta do exílio. Ele sobe a montanha do Calvário, com a cruz nas costas, e morre por nós para nos chamar de amigos. O preço para nós sermos amigos de Deus foi caro. É uma redenção que se desenvolve na história e que culmina na redenção definitiva do Calvário, no qual o amigo, ele dá a sua vida em resgate pelos seus amigos. Sem o Calvário, nós somos uma pedra bruta pecadora, rebelde. Sem o Calvário, nós somos inimigos de Deus. E vejam que eu estou trazendo hoje no argumento do texto a lógica da... Eu estou trazendo o pensamento da lógica da inimizade para a amizade. Nós éramos inimigos. Não há espaço para a amizade simplesmente na inimizade. Mas ele nos reconciliou consigo mesmo. E se houve uma reconciliação, significa que havia a necessidade de um reparo. Se houve uma reconciliação é porque havia inimizade, animosidade entre nós e Deus. Mas por causa do Senhor, unilateralmente, por causa do gesto de amor dele, de ter descido de longe da cruz, dos céus, para a cruz, por causa dele, nós nos tornamos amigos de Deus. E agora, a partir do que ele fez, ele vai designar, olha como eu os vejo como amigos, mas eu os vejo como amigos por causa da minha obra, porque eu dei a minha vida pelos meus amigos. Voltando ao modo como nós começamos a conversa hoje. É um prazer dar uma proposta de nome a um filho. É um prazer ter uma expectativa cumprida
pelo chefe, pelo esposo, pela esposa, nós queremos ser bem vistos por quem nós amamos. Agora, multipliquem isso ao infinito e pense como Deus te olha. Através de Cristo, Deus te olha como um amigo. E o que significa ser um amigo de Deus? Amizade significa uma associação estreita e profunda. Significa aliança e lealdade. Significa andar com alguém e compartilhar a vida. Ao nos chamar de amigos, a Bíblia não está dizendo que você simplesmente crê na existência de Deus, de um Deus distante com o qual você não pode se relacionar. Um Deus que cria e que até sustenta, mas que é um Deus de longe. Não. A proposta bíblica é que o Deus, criador dos céus e da terra, que se assenta sobre um alto e sublime trono, que sustenta o universo, esse Deus também pode ser um Deus de aliança e um Deus de perto, amigo. Você pode acordar todos os dias e falar com Ele. Você pode todos os dias saber que as suas misericórdias se renovam como o sol nasce todas as manhãs. Você pode tê-lo na sua mesa tomando café. Você pode orar pedindo que Ele proteja o seu dia e te livre de todo o mal e te dê o pão de cada dia. Te perdoe as suas ofensas, como você tem perdoado seus ofensores. Você pode sair de casa dizendo que o teu nome seja santificado, glorificado e exaltado. Você pode criar os filhos diante do amigo. Você pode enfrentar as adversidades, as contas a serem pagas, as dívidas que precisam ser renegociadas e parceladas com esse amigo. Eu não estou dizendo sobre uma amizade utilitarista que você usa para patrocinar a estabilidade emocional da sua vida e tê-lo simplesmente como uma aspirina espiritual. Não. Eu estou falando que se a vida é dessa necessidade e demanda, se nós temos desafios muito grandes na vida, nós podemos enfrentar a vida não sozinhos. Nós teremos um amigo com a gente. Mas um amigo do qual a gente não quer simplesmente extrair benefício. Porque a gente não está com ele pelo que ele faz por nós. A gente está com ele por quem ele é. E quem ele é? Ele é santo, ele é justo, ele é amigo. Ele é o Filho de Deus, ele se amou por nós. Ele derramou sua vida por nós, ele nos amou. Ele verteu o seu sangue no Calvário por nós. Que amigo é este? E pelo que ele é, nós desejamos tê-lo a cada momento da vida, porque nada da nossa vida pode ser visto sem ele, nada. Eu não olho para a dívida sem ele, eu não olho para o câncer sem ele. Eu não tomo café da manhã e olho para a mesa farta e para o sabor da comida sem ele, porque é ele que dá sabor ao café. Porque é ele que traz fartura à mesa, não só de comida, mas de amigos. Ele é o amigo dos amigos. E o maravilhoso não é que nós simplesmente o vemos assim. O maravilhoso é que ele nos vê assim. Eu chamo vocês de amigos. Sabe aquela amizade sem reciprocidade? Que você fala assim, eu acho que eu sou muito mais amigo dele ou dela do que ele e ela de mim. Sabe? Às vezes é o contrário. Você fala assim, eu acho que essa pessoa me acha um amigão, porque abriu o coração para mim, mas eu não consigo retribuir. Aí bate até aquela culpinha, né? Poxa, eu não consigo retribuir na mesma medida. Nossas amizades têm essa dinâmica muitas vezes. Nós precisamos, às vezes, ter a lucidez de reconhecer que sim, nós serviremos muito mais, doaremos muito mais, seremos muito mais para o outro do que o outro nos dará. Porque pode ser um propósito de Deus servir aquela pessoa. Mas não dá para a gente sustentar amizades durante a vida simplesmente à base de uma única mão. Nós precisamos também de reciprocidade, precisamos de amar e precisamos sermos amados. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto não diz assim, Deus é um amigo para a gente. Imaginem se essa fosse uma ilusão nossa. Que nós considerássemos Deus o nosso amigo, enquanto não houvesse uma determinação do próprio Deus de dizer, eu chamo vocês de amigos.
O que o texto está dizendo é que Deus nos chama de amigos. É recíproco. Mas é recíproco simplesmente por causa de um amor unilateral. Ele veio, morreu por nós, nos considerou amigos e agora, de modo responsivo, nós dizemos, ele nos amou, ele deu a sua vida pelos seus amigos, logo, ele é o amigo dos amigos. Ele nos considera assim. Não tem nada mais dignificante, que traz mais senso de identidade do que o fato de sabermos que Deus nos vê como pecadores preciosos por quem Ele deu a sua vida para nos resgatar e nos chamar de amigos. E esse texto continua falando algo muito impressionante. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Vejam só, a amizade com Deus está atrelada à obediência. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. O que Deus pede para você hoje? Talvez essa pergunta seja imediatamente confundida, porque você pode pensar que eu estou falando de uma revelação extraordinária. Não, eu estou falando do que Deus ele quer de modo padrão para cada crente. Ele quer que você o ame acima de todas as coisas, que você ame o seu próximo como a si mesmo, que você pratique a justiça, ande nos caminhos da misericórdia, seja justo diante de Deus e dos homens. Ele quer que você cumpra os seus mandamentos, não para ser salvo pelos mandamentos, não, mas porque você já foi salvo, já é filho, e já foi comprado pelo preço precioso do sangue de Jesus. Você entende que não há lugar para negociar, para mercadejar. Você não é amado pelo que você faz, pela sua performance, mas se você é um filho de Deus e um amigo dele, você quer honrar o nome dele. E você faz, e eu faço, o que ele ordena. Na criação dos filhos, no casamento, no trabalho. Há uma ética cristã do reino de Deus que precisa permear seu ambiente de trabalho para que você trabalhe fazendo tudo para a glória de Deus. Isso significa coisas simples e dramáticas e fundamentais, como falar a verdade sempre, como não sonegar a verdade a ninguém, porque se nós somos servos do Deus que é o caminho, a verdade e a vida, a mentira é algo que destoa do cristão. E às vezes a mentira é cultivada como um hábito inofensivo, quase uma regra de proteção social. Se as pessoas souberem quem eu sou e o que realmente eu faço, eu não serei aceito. Então eu preciso mentir. Mas o cristão obedece. O cristão tem um amigo dos céus e por isso ele não tem outros ídolos e deuses diante de si. Porque ele não tem um ídolo, ele tem um amigo, ele tem um Deus. Ele não tem um ídolo que vê, que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, que é locomovido e transportado por mãos humanas. Ele serve a um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que mesmo sendo um Deus de longe, Criador dos céus e da terra, é um Deus de perto, é amigo. E vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Que nós paremos de viver esse cristianismo meia boca, água com açúcar, que se contenta em simplesmente vir para a igreja, cumprir alguns protocolos religiosos, fazer parte de alguns ministérios e administrar a brincadeira religiosa, como muitas vezes se pensa, simplesmente para aliviar e mitigar a dor da consciência. Isso não é brincadeira religiosa, embora muitos tratem a fé cristã como um brinquedo religioso. Não. Nós estamos falando de vida e de morte, nós estamos falando de obediência ou desobediência, nós estamos falando de ser amigo de Deus ou de ser inimigo, de ter família de Deus ou não ter família de Deus, de reconhecer que Ele deu a sua vida por nós. E o texto, ele prossegue mostrando que nós somos amigos e não somos somente uma outra coisa, não somos apenas servos. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos,
porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Nós somos servos de Deus? Sim. O texto não diz que nós não somos servos. O texto diz, já não vos chamo apenas de servos. Não se esqueça do apenas. O apenas muda tudo. E o apenas mostra uma combinação necessária para a vida cristã. Nós somos amigos e servos. Mas o que parece é o que o texto está dizendo o seguinte, você não é um servo amigo, você é um amigo servo. O texto, ele hierarquiza a importância ao dizer, não vos chamo apenas de servos, mas de amigos. Ou seja, o modo principal, como eu os vejo e os designo, é determinado não pela mera obediência de um servo, mas pela intimidade do amigo. Quando nós pensamos em amigo, nós pensamos em associação, aliança e intimidade. Quando nós pensamos de modo bruto em servo, nós pensamos em obediência. Servo sempre é combinado com a sua contraparte, senhor. De um lado nós temos quem manda, do outro lado nós temos quem obedece. Mas se nós olharmos a nossa relação com Deus simplesmente pela lógica do serviço, eu digo simplesmente pela lógica do serviço, nós podemos supor que nós estamos diante de um mandatário, de alguém que simplesmente ordena um caminho e regras para nós cumprirmos de maneira cega e instintiva, à base de medo e ameaça, as regras que ele impõe. Mas aí nós teríamos uma religião legalista, farisaica e de obras, performática. Se você fizer tudo direitinho e certinho, eu te amo. Imagine se a nossa relação com Deus se baseasse nesse medo. Será que eu obedeci? Será que eu fiz tudo conforme Ele quer? E se porventura nós descobrimos que não fizemos tudo como Deus quer, logo a gente se vê apavorado diante da ameaça, não de um pai do céu, mas de um juiz do céu, um algoz do céu. Vejam, a Bíblia não está exterminando a lógica da obediência. Porque Jesus diz que amigos são aqueles que obedecem. O que a Bíblia está dizendo é que a aliança com Jesus não é estabelecida pela lógica da obediência cega. Não depende do que você faz para Ele te amar. Não depende de você se tornar um objeto perfeito de amor para ser amado, porque eu e você não somos objetos perfeitos de amor. Guarde isso. O perfeito objeto de amor de Deus o Pai é Jesus o Filho, a quem Ele diz, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Não há outro objeto perfeito de amor. Porém, quando nós estamos em Cristo pela fé, Deus nos enxerga por meio de Cristo. Cristo é o objeto de amor perfeito do Pai? É. Ele é aceitável ao Pai? É. Ele é totalmente amado? É. Quando nós estamos em Cristo, nós somos totalmente amáveis, aceitáveis. Não por causa de nós, mas por causa do Cristo que verteu o seu sangue por nós no Calvário. Agora, continue comigo. Não é por obra, é por graça. Há muitas religiões de obras. A obra é importante desde que ela não queira se impor como tentativa de comprar o amor de Deus, ela é importante no seu lugar de consequência. Eu sou amado, eu sou salvo e agora eu vou retribuir o amor do Pai. A obra, ela é uma consequência. Eu não sou salvo pela obra. Eu sou salvo para as boas obras. É uma consequência. Eu me lembrei agora de uma situação. O pessoal que faz o trabalho social aqui da igreja, de visita, sabe do que eu estou falando. A gente visita alguns
senhores, senhoras, idosos. E uma senhora, sempre que nós visitamos, ela se levanta e diz assim: eu sou espírita. Eu sou espírita. Tudo bem, fica à vontade, a gente está aqui para trazer a palavra de Deus. E existe uma lógica espiritualista de que a justiça precisa ser implacável e retribuir todo mundo, que coloca a pessoa dentro de ciclos de vida que ela precisa voltar para continuar pagando o pecado dela. Até que se esgote, até que ela se livre do seu corpo e tenha uma espécie de vida desencarnada em um nirvana. Defendendo essa lógica, eu mostrava a contraparte da graça, que você pode ser perdoado por Deus e totalmente perdoado. E ela me respondeu assim: não, tem que pagar tintim por tintim. Tintim por tintim. Eu pensei, é uma boa ilustração para um sermão. Na cruz do Calvário, Jesus pagou tintim por tintim. Na cruz do Calvário, Jesus pagou tintim por tintim. É verdade. Ela tem a sensibilidade de que a justiça precisa ser satisfeita. Essa percepção dela é verdadeira. A solução que não é. Porque a solução entrega a mãos humanas esse lugar do servo que obedece, obedece, obedece. O que se manda, o que se manda. A justiça tem que ser satisfeita. Mas na cruz do Calvário, Jesus supriu a justiça e se tornou justiça nossa e nos justificou pela graça mediante a fé. E ele pagou tintim por tintim. Todo o pecado que nós cometemos, ainda haveremos de cometer, foi absolutamente pago na cruz do Calvário. E Jesus sofreu no Calvário toda a punição de Deus no meu lugar, porque ele é meu amigo, ele é seu amigo. Que amigo faz isso? E aí ele diz, não, na lógica do servo só não dá. Porque na lógica do servo tem que ser o quê? Tintim por tintim. Não pode falhar. Mas ele diz, eu chamo vocês de amigos. Reconheço-os pela amizade reconciliada, pelo perdão dado, pelo Calvário que satisfaz a justiça, pela nova identidade e nome que eu atribuo a vocês, pela minha morte e pela minha ressurreição. Não simplesmente servos, mas amigos. Mas aí vem o outro extremo, que não é o extremo do texto. O texto não tem extremo. O extremo é nosso, como nós interpretamos o texto. Uma vez Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas logo ele imagina que vai ter gente criando extremos. E ele fala o seguinte, Vocês acham que podem cometer pecado para a graça ser abundante? Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí vocês dizem, então eu vou pecar para que a graça seja abundante? Não. Jesus fala, eu chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos, e não somente de servos. Aí vai ter gente dizendo, então eu não tenho que obedecer, eu não estou diante de um Senhor do céu, a quem eu devo obediência, eu sou só amigo. E se você ficar só no território da intimidade sem serviço, que vem no lugar certo, na hora certa, você pode ter a intimidade sem a reverência, sem temor. A gente não tem medo de Deus, mas a gente teme e reverencia a Deus. Deus é Deus de perto, mas é Deus de longe. Deus é bondoso e misericordioso, mas Deus é santo, santo, santo. Está sentado sobre um alto e sublime trono. Deus é aquele a quem o próprio Jesus, que é Deus de Deus, Filho de Deus, chama de Pai. Na oração sacerdotal ele diz Pai Santo e Pai Justo. Hoje, algumas pessoas gostam de dar nomes a Deus que presumem parecer nomes de intimidade. Mas não há nenhum nome de intimidade que eu possa dar a Deus sem chamá-lo de Pai. Pai Santo e Pai Justo. Ele é Pai, mas é santo e é justo. Ele é Pai, mas é Pai nosso que estás nos céus. Percebem? Nós somos amigos de Deus, mas somos servos do Senhor. Não vos chamo apenas de servos, mas de amigos. Apenas. Ou seja, a proposta do texto é: seja um
amigo de Deus que é servo. Porque o texto fala, eu chamo de amigos quem me obedecem. Então nós estamos indo para o texto. O texto fala não apenas servos e o texto diz amigo é quem obedece. O texto está então nos trazendo para o lugar de uma amizade com Deus, na qual eu posso servi-lo com liberdade, não vendo a Deus simplesmente como um senhor juiz, mas como um senhor amigo. Nós precisamos servir a Deus, gente, como amigos de Deus. E servir a Deus, eu não estou me referindo simplesmente ao trabalho que nós fazemos dentro da igreja, não. Servir a Deus é como você trata a sua família todos os dias. Servir a Deus significa você olhar para cada espaço e partícula da vida e dizer como eu posso me sujeitar e colocar isso tudo em obediência ao meu Senhor. Olhar para tudo e dizer, não há nada debaixo do céu com o qual Deus não se relaciona. Não há nada sobre o qual Deus não diga, isso é meu. Deus fala, isso é meu, sobre o seu lazer. Deus fala, isso é meu, sobre o seu dinheiro, sobre os seus dons, sobre os seus talentos. Deus fala, isso é meu, sobre a sua comida, sobre o seu corpo. Ele é o dono de tudo. Mas ele diz, vem para a obediência, mas vem para a amizade. Vem para a obediência, mas vem para a amizade. Vem para a amizade, mas vem para a obediência. Intimidade e reverência. Intimidade e amizade. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. Vocês são meus amigos por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você sabe que numa relação de trabalho, laboral, você tem que obedecer muitas vezes sem saber o porquê. Sabe quando você vai num restaurante e você pede uma coisa um pouquinho diferente, que faz todo sentido? E a pessoa diz, não pode, senhor. Mas por que não pode? Porque não pode, senhor. Mas por que não pode? Porque eu cumpro ordens, senhor. Mas não tem sentido. Mas não pode, senhor. O servo não sabe por quê, mas obedece. Mas o texto diz que nós somos amigos porque enquanto o servo não sabe, o filho, o amigo de Deus sabe. Mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhe dei a conhecer. Ele se deu a conhecer por nós. Ele revelou a sua vontade. Nós sabemos por que nós obedecemos. Porque ele revelou a sua vontade, a qual você pode conhecer todos os dias na sua palavra. Palavra pela qual você deve ter toda estima, se importar com ela, lê-la todos os dias da sua vida. Meus irmãos, leiam a palavra. Eu não falo isso como um reducionismo mandatório de obrigação, dizendo Deus vai ficar triste com você se você não ler a Bíblia. Não é na lógica da ameaça. Leia a palavra para você conhecer a vontade do seu Deus. Alguém já disse, quando um casal apaixonado se corresponde em cartas, isso é uma coisa de outro tempo, mas quando a carta chegava pelo correio, depois de um tempo de longa espera, o que fazia a pessoa que recebia a carta do seu amado? Ela guardava a carta na estante e dizia assim, daqui a 15 dias eu vou abrir a carta e vou ler. É isso que a pessoa fazia? Ou ela dizia assim, eu vou abrir a carta, mas eu vou pegar os léxicos, dicionários e gramática para fazer uma análise textual da carta. É isso que ela fazia? O que ela faz? Ela abre a carta porque ela quer conhecer a vontade de quem? Do seu amado, o coração do seu amado. E por que, se Deus revelou a sua vontade para nós nas Escrituras Sagradas, por que a gente demora a abrir essa carta de amor? Abra essa carta de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra essa carta de amor.
Porque às vezes a gente anda resmungando, triste pelos cantos, sem esperança, e o que falta às vezes é conhecer o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, ele cria esperança, ele cria ânimo, cria perseverança, cria identidade nova. Eu já disse, a Bíblia não dá autoestima, a Bíblia dá identidade. Autoestima é como você se sente. Identidade é quem você é. Esse livro da identidade. Eu chamo vocês de amigos porque eu já revelei para vocês a vontade do Pai. E a vontade do Pai está registrada aqui. Então, abra essa carta de amor de Deus todas as manhãs, todos os dias, e comece o dia sabendo quem você é e para o que Deus chamou você em nome de Jesus. Eu termino aqui. Termino aqui dizendo, seja para o seu próximo o que Jesus como amigo foi para você. Amém? Você não vai ser pelo seu próximo exaustivamente o que ele foi, porque você não vai morrer para pagar o preço do perdão do seu próximo. Mas você pode imitar e se inspirar no amor sacrificial de Cristo e amar sacrificialmente o seu próximo, sabendo que você não é o libertador e o Messias dele, mas você é um irmão dele e irmão de Jesus. O Senhor Deus, como nosso amigo, não permanece em lugares inacreditáveis? Quando aparentemente, na sua justiça, ele poderia sair e permanecer imaculado. Ele poderia sair lá no Éden e dizer, toma corrente. E ele sairia imaculado, porque o ser humano merecia corrente. Mas ele age com misericórdia. Permaneça onde as pessoas do nosso mundo não são capazes de permanecer. Permaneça amando. Aqueles a quem amou, diz o capítulo 13 de João, aqueles a quem amou, Jesus amou até o fim. Permaneça amando, gente. Até o fim. Permaneça amando, não desista. Não desista das pessoas. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Cristo ressurreto aparece, ele fala aos discípulos todos, olha, eu vou me encontrar com vocês. Fala assim, fala para os discípulos irem para Galileia e a Pedro. Por que ele nomina Pedro pelo nome? E não coloca Pedro na massa, os discípulos. E Pedro? Porque ele estava destruído pela sua consciência, achando que tinha acabado a história e a amizade. Mas Jesus nomina, e Pedro, ele faz parte dos meus planos. Quem são os Pedros? Que talvez tenham sido descartados dos nossos planos, mas continuam fazendo parte do plano de Deus. Olhe para esses Pedros como Cristo os vê, amigos. Não desista de amar, de cuidar, de pastorear. Não desista do seu casamento. Não desista de amizades. Não desista da igreja de Jesus, dos irmãos, das irmãs. Permaneça na falha, na inconsistência, na incoerência. Ouça, escute. Se dispa de preconceitos, de ideias premoldadas e preconcebidas e passe a escutar a dor do seu próximo. Um amigo afia outro amigo como o ferro afia o ferro. E na amizade verdadeira, como 2 ferros que se friccionam um no outro e geram faíscas, amizades verdadeiras podem ser lugares não indolores, mas lugares de faísca. Porque a amizade não é para causar simplesmente bem-estar emocional, mas para causar o aperfeiçoamento do caráter, a imagem do caráter de Jesus. Saiam daqui hoje sabendo que vocês são amigos de Deus, chamados para serem imitadores de Cristo e serem amigos do próximo. Vamos orar? Nós vamos orar, mas nós vamos cantar uma oração, uma declaração do nosso privilégio. Vamos ficar de pé? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém?
Isso é evangelho. Essa é a boa notícia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos cantar essa música. Em seguida nós vamos orar.